Fala galera, eu sou o professor Edivaldo Nascimento, o seu professor de Biologia. Estamos aqui para a gravação de mais uma videoaula do canal Vamos Focar! E o tema escolhido é Sistema Circulatório, um assunto extremamente relevante para todos os vestibulares do país. Aproveita e já dá o joinha aqui, hein? Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve. Minhas redes sociais estão aqui e eu posto dicas todos os dias. Vamos à aula! Então vamos lá, galera. Se liga aí. Sistema circulatório para você. Então, a gente divide o sistema circulatório em dois tipos de acordo com a passagem do fluido circulante, que pode ser a hemolinfa ou o sangue. Então nós temos a circulação aberta, onde o fluido circulante ele abandona o vaso e pode entrar nas células que compõem o corpo. E a circulação fechada, onde o fluido circulante ou o sangue nunca abandona os vasos sanguíneos e transita exclusivamente por dentro deles. O sistema circulatório fechado ele é constituído por três componentes, ok? O primeiro componente é o sangue, o segundo componente é o órgão propulsor, que no caso é o coração, e o terceiro componente são os vasos sanguíneos. Veja só, o sangue ele é constituído por dois componentes. Os elementos figurados, que são as células que constituem o sangue, e o plasma sanguíneo, que é a parte líquida. Bem, pelo plasma transita aí a água, transitam os sais minerais, transitam também outras substâncias que fluem pelo sangue. E os elementos figurados, que são as células que constituem o sangue, são os glóbulos vermelhos, no caso as hemácias, que transportam os gases como oxigênio e CO2, as células de defesa ou glóbulos brancos, que são responsáveis pela defesa do corpo, e as plaquetas, que são fragmentos da medula óssea, que atuam no processo de coagulação e cicatrização. O segundo componente, que é o órgão propulsor, no caso o coração, é responsável pelo movimento desse fluido ou do sangue por dentro dos vasos sanguíneos. Agora, o coração é constituído por vários componentes. O coração, ele é uma estrutura muscular, né? O coração é um músculo responsável pelo movimento do sangue dentro dos vasos sanguíneos. Veja só, quando a gente para analisar a estrutura cardíaca, nós encontramos três musculaturas. O primeiro músculo, de fora para dentro, é o pericárdio, que é justamente o local na cavidade torácica onde o coração está inserido. O segundo músculo é o miocárdio, que é o músculo que envolve a estrutura cardíaca e é responsável pela sua movimentação. O terceiro músculo, internamente, é o endocárdio, que é justamente o músculo que faz contato direto com as câmaras cardíacas. Nós temos quatro tipos de câmaras cardíacas, duas câmaras superiores e duas câmaras inferiores. As duas câmaras superiores são o átrio direito e o átrio esquerdo. E as duas câmaras inferiores são o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Ok, entre as câmaras superiores e inferiores, você tem que lembrar que existem as válvulas atrioventriculares, ok? Então, a válvula atrioventricular direita, ou seja, a válvula que fica entre o átrio direito e o ventrículo direito, nós chamamos de válvula tricúspide. E a válvula atrioventricular esquerda, ou seja, a válvula que fica entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, nós chamamos de válvula bicúspide ou válvula mitral. Você precisa lembrar também da válvula sigmoide, tá certo? E das válvulas semilunares que ficam na saída da artéria aorta. Outra coisa, todos os vasos que saem do coração nós chamamos de artérias. Todos os vasos que chegam ao coração nós chamamos de veia. Então nós temos a válvula que sai do ventrículo esquerdo, que nós chamamos de artéria aorta.
Essa artéria é uma artéria primordial, porque ela distribui sangue para todo o corpo. Nós temos a artéria pulmonar, que é a artéria que sai do ventrículo direito, levando sangue venoso para os pulmões. Só lembrando que a artéria aorta, ela leva sangue arterial para o corpo, hein? Fica ligado nisso aí. Então, todos os vasos que chegam ao coração, nós chamamos de veia. E aí nós temos a veia cava, tá? A veia cava, ela chega ao átrio direito, trazendo sangue do corpo, tá? Nós temos também as veias pulmonares, que chegam ao ventrículo esquerdo, trazendo sangue arterial aos pulmões. E aí você precisa imediatamente lembrar que o sangue venoso, ele carrega sangue rico em CO2. E o sangue arterial, ele carrega sangue rico em oxigênio. Agora, cuidado para você não achar que por dentro das veias transitam sangue venoso e por dentro das artérias transitam sangue arterial. Não. Eu tenho sangue arterial transitando tanto por dentro de veia, como por exemplo as veias pulmonares, e tenho sangue arterial transitando também por dentro da artéria, como por exemplo a artéria aorta. Eu tenho sangue venoso transitando por dentro das artérias, como por exemplo a artéria pulmonar, que vai em direção aos pulmões, e eu tenho o sangue venoso transitando por dentro das veias cavas, que são as veias que saem do corpo e chegam ao coração. Fica ligado, hashtag não seja um pato morto. Aí você me pergunta, professor, e o que é a pequena circulação ou circulação pulmonar? E o que é a grande circulação ou a circulação sistêmica? Veja bem, a pequena circulação a gente costuma dizer da seguinte forma, né? Então, pequena circulação, coração, pulmão, coração. Grande circulação, coração, corpo, coração. Detalhando, a pequena circulação é a circulação onde o sangue sai do coração pela artéria pulmonar, vai aos pulmões. Nos pulmões acontecem as trocas gasosas que nós chamamos de hematose, ou seja, o sangue rico em CO2 é trocado pelo sangue rico em oxigênio devido ao processo de hematose, tá? E, consequentemente, esse sangue rico em O2 volta ao coração pelo átrio esquerdo, tá? Quando esse sangue chega pelo átrio esquerdo, ele passa pela válvula bicúspide, chega à artéria aorta e segue em direção ao corpo. Quando o sangue sai pela artéria aorta do coração em direção ao corpo, nós chamamos essa circulação de grande circulação ou circulação sistêmica. Aí o fera olha para mim e pergunta, professor, o que é a danada da pressão arterial? Tá? Então, a pressão arterial nada mais é do que a pressão do sangue dentro dos vasos sanguíneos a partir do momento que ele sai do coração. Só que ele sai do coração para dois lugares e você precisa ficar ligado nisso. O primeiro caminho da saída do sangue do coração é justamente a saída do sangue em direção ao corpo. Então, se o sangue está saindo em direção ao corpo, ele precisa sair com a pressão considerável para que ele possa ir e voltar ao coração. Então, quando o sangue sai do coração e entra na artéria aorta, a pressão de saída é de aproximadamente 120 milímetros de mercúrio. É uma pressão suficiente para o sangue descer, tá, até os membros inferiores e voltar ao coração de forma eficiente. Agora, quando o sangue sai do coração em direção aos pulmões, essa pressão precisa ser reduzida. E por que, professor? Porque os pulmões são órgãos constituídos por tecido esponjoso. Logo, se o sangue chegar até eles com a pressão muito alta, provavelmente eles serão lesionados. Então, a pressão do sangue que sai do coração para os pulmões, ela precisa ser reduzida. Logo, ela cai para 80 milímetros de mercúrio. Isso faz com que os pulmões recebam esse sangue de forma eficiente, sem sofrer nenhum dano. Então, quando eu divido a maior pressão, 120 milímetros de mercúrio, pela menor pressão, 80 milímetros de mercúrio, nós temos aí uma pressão média de aproximadamente 12 por 8. E 12 por 8 é a pressão considerada ideal, tá? Vale colocar
que a pressão de 12 por 8 é a pressão indicada pelo Conselho Internacional de Cardiologia, tá? Já houve um momento aí no passado com relação à alteração dessa pressão, 3 por 9, 3 por 12, mas atualmente a pressão considerada ideal é 12 por 8. Não seja um pato morto. Agora, o funcionamento cardíaco acontece mediante a 4 componentes do coração. O primeiro componente cardíaco é o que você chama de marca-passo ou nó sinoatrial. Mas o que é o marca-passo? O marca-passo nada mais é do que um conjunto de células que fica localizado sobre o átrio direito. E esse conjunto de células, também chamado de sincício cardíaco, ele é responsável pela produção contínua de pequenos impulsos elétricos. São pequenos mesmo. Depois que o marca-passo produz esses impulsos elétricos eles são encaminhados para uma estrutura que fica localizado mais ou menos no centro do coração, chamado de nódulo átrio-ventricular. O nódulo átrio-ventricular ele é responsável pela amplificação dos impulsos oriundos do marca-passo ou do nó sinoatrial. A partir do momento que o impulso chega ao nódulo átrio-ventricular, esses impulsos eles são amplificados e encaminhados ao feixe de Risch. Ok? Então, o feixe de Risch ele recebe esses impulsos amplificados e encaminha esses impulsos à rede de Purkinje, que é uma rede nervosa que envolve toda a estrutura cardíaca. É devido a essa rede nervosa que o funcionamento cardíaco ele segue de forma rítmica, tá? Então, a gente tem a contração do miocárdio de forma rítmica. Então, quando o miocárdio contrai, ele contrai de forma efetiva em todos os pontos, garantindo aí esse funcionamento retilíneo aí da musculatura cardíaca. Agora, quais são os vasos que compõem o sistema cardiovascular? Primeiro você tem que lembrar com relação ao que eu falei. Todos os vasos que saem do coração são artérias. Todos os vasos que chegam ao coração são as veias. Beleza. As artérias que saem do coração, elas se ramificam e formam as arteríolas. As arteríolas entram nos órgãos. As arteríolas se ramificam novamente e formam os capilares arteriais. Esses capilares arteriais eles irão entrar também nos tecidos. Os capilares arteriais recebem o CO2 das células que compõem os tecidos e dão origem aos capilares venosos. Os capilares venosos se unem e formam as vênulas. As vênulas se unem novamente e formam as veias que, por sua vez, voltam para o coração, trazendo o sangue venoso, que será purificado dos pulmões através da hematose e originando o sangue arterial. E quanto aos tipos de circulações, de acordo com os diferentes tipos de animais. Beleza, a gente começa com a circulação dos peixes, ok? Para isso você precisa entender que o coração dos peixes só tem 2 câmaras, um átrio e o ventrículo, ok? O sangue que sai do coração do peixe, ele vai direto para as brânquias. Nas brânquias acontecem as trocas gasosas e, consequentemente, o sangue que sai das brânquias vai direto para o corpo e do corpo esse sangue volta para o coração. Aí você me pergunta, professor, então pelo coração dos peixes só passa sangue venoso? Agora, lembrando, circulação dos peixes. Circulação simples, porque o sangue só dá uma volta no coração, e circulação completa, porque não há mistura de sangue venoso com o sangue arterial. O coração dos peixes, 2 câmaras, átrio e ventrículo. Já a circulação dos anfíbios, ela é dupla. É dupla por quê, professor? Porque o sangue dá 2 voltas pelo coração, tá? O coração dos anfíbios, ele tem 3 cavidades. Ele tem 2 cavidades superiores, ou 2 câmaras, no caso, 2 átrios, e um ventrículo somente. É um tipo de circulação que nós chamamos de circulação dupla e incompleta. Dupla por quê? Porque o sangue dá 2 voltas no coração.
Incompleta por quê? Porque ocorre mistura de sangue venoso com sangue arterial na câmara inferior, que é o ventrículo. Já a circulação dos répteis, ela acontece de duas formas. Por quê? Porque nós encontramos dois grupos de répteis. Nós encontramos os répteis não crocodilianos e os répteis crocodilianos. No caso dos répteis crocodilianos, o coração ele tem três câmaras, duas superiores e uma inferior. Porém, a câmara inferior, nós dizemos que ela é trabeculada. Existe uma trabécula ali, certo? Mas a mistura de sangue arterial com venoso ocorre dentro do coração. Então, a circulação do réptil não crocodiliano é dupla e incompleta. Dupla por quê? Porque o sangue dá duas voltas no coração. Incompleta por quê? Porque ocorre mistura de sangue venoso com sangue arterial. A mistura de sangue venoso com arterial no coração dos répteis não crocodilianos ocorre onde, professor? Dentro do coração. Agora, quando a gente observa a circulação dos répteis crocodilianos, a circulação ela continua sendo dupla e incompleta. Não caia nessa casquinha de banana. Apesar do coração do réptil crocodiliano apresentar 4 câmaras, ou seja, 2 átrios e 2 ventrículos, a mistura de sangue venoso com arterial ainda existe. Só que fora do coração, através de uma válvula chamada de foramen de Paniza. Então, a circulação dos répteis crocodilianos dupla e incompleta. Com relação à circulação das aves, segue o mesmo padrão da circulação dos mamíferos. Circulação dupla e completa, porque o sangue dá 2 voltas no coração e não há mistura de sangue venoso com arterial. Fica ligado aí na minha dica, beleza, fera? Já sei, você está esperando a dica? É demais! Então, preste atenção aos diferentes tipos de circulações dos diferentes tipos de animais. Então, circulação dos peixes, circulação dos anfíbios, répteis, aves e mamíferos, ok? Os principais vestibulares do país cobram desta forma.